Boas-vindas ao vídeo que vai te ajudar a navegar o processo seletivo do mestrado e doutorado em Direito da UFMG. Aqui vou fazer uma análise desse edital referente ao ano passado, para que a gente já tenha uma previsão de como que pode funcionar o processo seletivo deste ano. Os processos seletivos normalmente são muito padronizados, eles não fogem muito do que eles normalmente já fazem. Então aqui a gente vai trabalhar com a nossa antecedência e já nos precaver, já pensar, né, em como que a gente pode construir um projeto legal, né, adequado ao processo seletivo da UFMG, para você poder, quando tiver, né, aberto o edital deste ano, você já vai ter ideia de projeto, já vai estar começando a escrever este projeto, porque é assim que a gente tem que trabalhar estrategicamente para entrar na pós-graduação. Antes de entrar no vídeo, quero usar 2 minutinhos para me apresentar brevemente. Eu sou a Tati, eu sou mentora e sócia aqui na Dama Acadêmica e eu sou mestre pela FGV Direito São Paulo. Aqui na Dama Acadêmica, a gente tem o nosso canal no YouTube para poder divulgar vídeos que te ajudam a navegar a pós-graduação, a entrar na pós-graduação, a sobreviver à pós-graduação. Então, a nossa ideia aqui com esse vídeo de hoje é realmente abrir esse edital com você. Eu organizei ele num mapa mental que vai te ajudar a analisar comigo para você se precaver neste processo seletivo. Eu quero te ajudar a ter essa segurança ao prestar a UFMG. Vamos lá comigo? Então, começando, a UFMG, né, a gente tem um mestrado e doutorado acadêmico em Direito. A área de concentração é única, chama Direito e Justiça. Então, todos os projetos que forem submetidos ao processo seletivo, eles têm que estar de acordo com essa área de concentração única. Dentro dessa área de concentração, temos linhas de pesquisa e dentro delas temos projetos coletivos. Só para a gente já poder ver essa carinha, né, do que é esse projeto coletivo, essa linha dentro da área de concentração, no anexo 3 ao edital, a gente tem a lista completa tanto das linhas de pesquisa, então a gente tem algumas grandes, e cada linha de pesquisa tem projetos coletivos que aí sim é o que o seu projeto tem que se relacionar com. Então aqui a gente tem as referências temáticas em relação a cada projeto coletivo, ou seja, os temas com os quais o seu projeto pode se relacionar, e ainda uma lista de referências bibliográficas. Essa lista de referências bibliográficas ela vai ser muito importante para a construção do projeto, para a prova, enfim, a gente vai conversar sobre isso mais para frente, mas só para a gente ver a carinha desse documento, né? O projeto coletivo 2, as referências e as bibliografias. E assim vai, a gente tem um documento de 93 páginas, então é um documento bem extenso e muito importante para você poder olhar e estudar. Voltando para o nosso mapa mental, no ano passado a gente teve 124 vagas para o mestrado e 77 para o doutorado, sendo que a gente teve algumas vagas reservadas, né, para pessoas negras com deficiência e outras vagas especiais. Sobre as inscrições, que é um momento muito importante que a gente tem que prestar bastante atenção, a gente tem as datas das inscrições de ingresso para 2025, né, no edital referente a 2024. A gente teve abertura em julho, meio de julho, e fechamento em meio de agosto, né, às 18 horas, então não deixe para meia-noite. O importante é ver que eles têm um mês mais ou menos de período de inscrições e depois, né, a gente já vai ver aqui os documentos necessários para essas inscrições. Além de comprovante, né, do pagamento da matrícula, que foi R$ 214,56 no ano passado, a gente tem, né, cópias legíveis de documentos como certidão de nascimento ou casamento, documento de identidade, CPF, o diploma da graduação ou para quem ainda, né, não está graduado, um documento que comprove que você vai estar graduado até provavelmente perto do início do curso, né? Não sei exatamente quanto que foi o começo do curso, mas foi até realmente o ano seguinte. Um currículo no padrão Lattes, o formulário de autodeclaração étnico-racial para quem está se candidatando, né, às vagas especiais. E a gente também tem o resumo expandido do projeto e o projeto de pesquisa já. Então, neste momento, você já tem que ter esses dois documentos prontos para enviar em agosto. Por isso que a gente fala da antecedência. Porque se você for esperar realmente abrir o período de inscrições para
para pensar nesses projetos, né, nesses documentos, daí realmente você vai ter que correr, vai ser um momento de muita ansiedade, que você não necessariamente consegue construir um documento, um projeto tão bom e tão você, né, tão satisfatório, e daí você pode ter um prejuízo muito grande no seu processo seletivo. Por isso que a gente fala para trabalhar com a antecedência. Bom, só para a gente poder fechar, o deferimento das inscrições será feita na semana seguinte e assim a gente cumpre o período de inscrições até agosto. Partindo para o processo seletivo, que começa, né, após essas inscrições. A gente tem etapas que serão realizadas de forma virtual e remota, então nenhum problema para o pessoal que não está em Minas. E a gente tem três etapas. A análise preliminar de resumo expandido do projeto, que foi um dos documentos que você teve que enviar, a prova oral e, por fim, a análise, arguição e defesa do projeto em si e não do resumo. Olhando para cada etapa, mas de forma, né, um pouco minuciosa, a gente tem a análise preliminar do projeto com caráter eliminatório, ou seja, algum problema, né, por exemplo, a pessoa identificou-se a sua autoria no resumo, você já vai ser desclassificado, então cuidado com este ponto, mas ela será feita então a análise por uma banca examinadora que é indicada, né, num momento do processo seletivo, então numa data específica é lançado, né, quem que será a sua banca avaliadora e requisitos básicos, né, deste resumo que você tem que cumprir. Então, sobre mais a questão de formatação, né, temos até 1.000 palavras que você pode usar, contando título, objeto e objetivos da pesquisa proposta. Você precisa mostrar a conexão com o projeto coletivo, que foi o que eu mencionei aqui. E para o pessoal do doutorado em si, a gente tem a questão da hipótese claramente configurada, que, né, é a diferença entre mestrado e doutorado que eles indicam no edital. Agora, pensando na pontuação, que acho que é uma das coisas mais importantes da gente prestar atenção, é que a gente tem todos esses requisitos, todos esses conteúdos que você tem que colocar no seu resumo, e a depender do programa que você presta, mestrado ou doutorado, os pontos variam, né? Então, por exemplo, demonstração de aderência do programa, da pesquisa ao projeto coletivo. Os dois, mestrado e doutorado, são 40 pontos. Mas a gente já passa para clareza e delimitação do objeto da pesquisa proposta, mestrado leva 20 pontos, doutorado 15 pontos. Porque o doutorado tem esse último ponto, que é a clareza e pertinência na formulação da hipótese, que é o que eu indiquei aqui em cima como requisito diferencial, né, do doutorado. O doutorado leva 15 pontos nisso e o mestrado não é necessário indicar. Então é importante a gente ver essas diferenças para a gente poder prestar atenção no que a gente precisa colocar nesse resumo expandido, porque ele é a nossa barreira de entrada para o processo seletivo. Se o seu resumo não está claro o suficiente, não está de acordo com estes pontos indicados no edital, você vai se perder, você não vai conseguir ter uma pontuação muito boa e não vai conseguir se classificar, né, e conseguir passar nessa primeira etapa. Então, muito cuidado, muito importante a gente poder prestar atenção nisso e não ser desclassificado, né, nessa primeira etapa que é eliminatória. Então, já que a gente tem aqui, você pode tirar print, você pode pausar esse vídeo, eu não vou ficar passando ponto por ponto, porque realmente eles são bem autointuitivos, né? Você consegue olhar e entender o que cada um pede. Mas agora passando para a prova oral, que é a nossa segunda barreira, né, no processo seletivo, a gente também tem um caráter eliminatório e a sessão vai ser virtual, individual com o candidato e a banca. A plataforma usada será o Zoom e as arguições orais vão ser sobre a referência temática sorteada. Então, eles vão usar esse site chamado random.org e eles vão usar a lista de bibliografia por linha de pesquisa anexa ao edital, que é este ponto aqui. Então, se você escolhe, por exemplo, o projeto coletivo 3 dentro dessa primeira linha, você vai ter que estudar essas referências bibliográficas todas, então sim, é bastante coisa, para você poder ser arguído ou arguída nesta prova oral. Então, uma estratégia importante é você dar uma olhadinha nessa bibliografia para ver se ela é, por exemplo, grande o suficiente ou pequena o suficiente para você poder estudar para a sua prova quando você for escolher o seu projeto. Então, já é uma diquinha aí que a gente pode dar.
Bom, pensando na avaliação da prova oral, eles colocam alguns requisitos, né, alguns critérios que eles vão usar para a sua avaliação. Aqui eles não fazem muita diferenciação entre mestrado e doutorado, aqui são os pontos que a gente pode ver. Então, demonstração da capacidade crítica e clareza e organização na exposição, eles acabam deixando menos pontos que o resto. Então, talvez focar nesses critérios que são um pouco mais pesados em relação aos pontos seja também uma outra dica importante para você poder levar em conta na hora de se preparar para essa prova oral. Como última etapa, né, do processo seletivo, a gente tem essa análise e arguição e defesa do projeto de pesquisa, agora sim com caráter classificatório, além de eliminatório. Neste momento vai ser o momento que eles vão, né, divulgar aquela lista com pontuação e a sua ordem de classificação para ver se você realmente passou nesta fase ou não. Mas como é que a gente faz para passar, né? Então, primeiro a sessão é virtual, plataforma Zoom também, mesma coisa. E eles vão fazer uma avaliação do projeto de pesquisa que você enviou lá no período de inscrições, junto com uma arguição oral pela banca sobre o projeto em si. Então, eles têm esses dois momentos de avaliação: a avaliação por escrito e a avaliação oral. Então, pensando nos requisitos do projeto de pesquisa que você tem que enviar lá nas inscrições. Formatação, a gente tem tudo isso aqui de formatação, mas só para a gente poder deixar claro aqui e vocês poderem tirar print para poderem usar, né, como um guia, se vocês não quiserem abrir o nosso edital, né, que vai estar aqui na descrição. O conteúdo, que eu acho que é a parte mais importante para a gente poder passar aqui neste vídeo, é que além de título e coisas mais formais, a gente precisa pensar nessa conexão com o projeto coletivo pretendido, justificativa com revisão de bibliografia, objetivos do trabalho, metodologia, esquema provisório do texto final, que é basicamente um sumário do que você está imaginando que vai ser o seu mestrado ou doutorado, um cronograma de execução viável, então cuidado com este ponto. Bibliografia, diálogo acadêmico, que eu chamei, eles não usam esse vocabulário, mas é isso que a gente chama na academia, né? Quando você mostra a sua comunicação, né? O seu diálogo mesmo com obras, tanto em português quanto em língua estrangeira. E este é um ponto diferente que eles colocam, né? Que você tem que colocar estratégias de uso de bibliografia em idiomas estrangeiros, incluindo a indicação fundamentada de obras estrangeiras nas quais já tenha realizado o estudo preliminar. Então, por isso que eu falo, a antecedência é muito importante. Prepare desde agora seu projeto, porque você não vai conseguir fazer tudo isso em um mês, a partir do momento que eles abrem as inscrições. Mas, enfim. Então, isso tudo é para o mestrado e o doutorado tem aquele plus, né? A gente tem algumas outras coisas para caber nesse projeto de 20 páginas, então cuidado com o tamanho, mas aí a gente tem hipótese, a gente tem estratégias de internacionalização, a gente tem estratégias de inserção do projeto nas atividades dos cursos e ainda difusão, né, dos resultados parciais e finais do doutorado. Então, bastante coisa que a gente tem que prestar atenção, mas é possível, né? Com estratégia a gente consegue. Por fim, como que se dá essa avaliação do projeto, né? A gente tem aqui, eu listei os nossos pontos, né, que são muito importantes da gente prestar atenção. A maioria é bem parecida, na verdade é quase tudo igual. A gente só tem uma diferença do mestrado aqui na demonstração da aderência ao projeto coletivo pretendido. Então, realmente, eles batem muito nessa tecla. O resto eu vou deixar aqui para vocês tirarem print ou olharem o edital, se vocês quiserem. E o doutorado a gente tem esse plus, né? 10 pontos para cada um, que é a questão da hipótese, a questão da originalidade, que é o que eles realmente mostram e indicam como o diferencial do doutorado em relação ao mestrado. Então, agora, sobre o resultado, a gente tem a nota mais o número de vagas indicada, né, nesse documento final, e o desempate será feito em ordem, né, subsequente. A primeira é a nota da análise preliminar do resumo. Então, além da sua nota do projeto, se você empatar com alguém, eles vão olhar para a nota do seu resumo e vão ver se esse resumo está melhor feito do que dessa outra pessoa com quem você empatou. Se tiver realmente com a mesma nota de novo, a gente tem a nota da prova oral, e daí se ainda tiver um empate, daí vai ser por questão de idade, que a pessoa mais velha fica à frente na classificação. Então, é este o resultado que você consegue ter. Então, você ainda pode ter uma classificação
boa, uma nota boa, mas ainda não ter vagas suficientes para você poder entrar. Então, esse também é um ponto que a gente tem que levar em consideração. Muitas vezes não importa a nota que a gente tira, realmente é por questão de vaga, né? É por questão de fôlego do programa. Então, a gente tem que pensar estrategicamente, estudar o programa antes de prestar, mas às vezes é por questão realmente de sorte de vagas. Passando o processo seletivo, você já entrou no mestrado, você já entrou no doutorado, você vai ter que então comprovar que você tem proficiência em língua estrangeira. Interessante é, você não precisa provar isso antes, né, de entrar, você tem que provar após a sua entrada. No mestrado, você tem que provar que você tem proficiência em uma língua, doutorado em duas. A gente tem essas opções de idiomas, e o momento, como eu falei, é após a matrícula. No mestrado, você tem até 12 meses e doutorado até 24 meses. Interessante que a gente tem várias opções de certificação, deixei aqui para a gente poder listar, mas é bem legal saber que o programa não coloca isso como barreira de entrada, então o pessoal pode ficar bem tranquilo na hora de prestar, porque a gente não tem que provar seu inglês, seu espanhol, seu francês até você entrar no mestrado. Então, visão geral do cronograma, que eu acho muito legal sempre terminar este tipo de vídeo com essa visão geral. A gente tem tudo, claro, baseado no ano passado, porque a gente está trabalhando com a nossa antecedência. Então, inscrições. Meados de julho a meados de agosto, resultado uma semana depois. A divulgação das bancas que vão avaliar o seu projeto numa data, né, logo seguida desse resultado das inscrições. Daí então você tem o resultado da análise preliminar do resumo, né, do seu projeto no dia 9 de setembro, então lá meados de setembro. Logo em seguida, você já tem a aplicação da prova oral, então a partir do momento que você se inscreve, entrega seus projetos, né, seu resumo, já começa a estudar para essa prova. Idealmente, antes você já começou a estudar para a prova, mas se você ainda não conseguiu, você tem aí pelo menos um mês para estudar para essa prova e poder ir para a sua prova oral, né, de forma mais segura, né, e confiante. Daí você tem ainda a arguição do projeto cerca de uns 20 dias depois dessa aplicação da prova oral. E daí, por fim, a gente tem o resultado final, né, lá em dezembro. Lembrando que as inscrições começaram em julho. Então, é um período de 6, quase 7 meses aí de preparação, de realmente dedicação a esse processo seletivo, que ele é diferente, né? Ele é um pouquinho complicado pela questão de projeto coletivo, a linha de pesquisa, mas ele é factível. Eu acredito que esse vídeo tenha ajudado você a conseguir navegar esse processo seletivo da UFMG com segurança, com um pouco mais de clareza. E eu convido você a conferir o conteúdo que a gente gravou, especialmente para quem quer uma análise um pouco mais aprofundada desse processo seletivo, aqui no link da descrição. A gente criou um banco de análise de editais que vão te ajudar a olhar para os editais de forma mais aprofundada, com dicas práticas. A gente colocou um valor super tranquilo para você poder ter acesso. Eu sei que a visão geral de um processo seletivo ajuda, né, a ter essa clareza, um pouco mais de segurança, mas ela pode não ser suficiente. E é por isso que a gente aqui na Dama resolveu criar um banco de análise de editais que são esses vídeos que a gente gravou para o YouTube, mas com dicas práticas e uma análise um pouco mais aprofundada para te ajudar realmente a navegar esse processo seletivo, agora sim com um método que a gente usa na Operação Projeto Pronto, né, que é a nossa mentoria para o pessoal que quer entrar no programa de pós-graduação. Então, neste link aqui embaixo, na descrição, você paga um valor super pequenininho para ter acesso a visão geral dos editais aqui no Brasil, né? Especialmente mestrado, doutorado, acadêmico e profissional. Mas a ideia é que a gente quer também ajudar vocês com estratégias para prestar cada processo seletivo. Então, a gente convida você a conferir esse conteúdo que a gente prepara com muito carinho e muita dedicação, porque a gente sabe que é muito difícil navegar esses processos seletivos. Se você quiser ainda conferir outros vídeos de análise de editais aqui no YouTube, a gente tem vários que a gente vai alimentando ao longo do tempo. E a gente fica muito feliz de poder ter você aqui correndo atrás do seu sonho com a gente, seja no YouTube, seja nesse banco de materiais ou seja na Operação Projeto Pronto, que é essa nossa mentoria aí para o pessoal que quer entrar na pós-graduação com o nosso método. Vamos lá então? Construímos uma comunidade de mulheres que querem sucesso na carreira acadêmica
sem abandonar a sua vida pessoal. Aqui você cresce, se conecta e constrói novas habilidades. Nós preparamos você para os desafios da pós e para uma jornada de realizações. Seu futuro começa na Dama. Vamos juntas?